seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-me Deus, instantemente vos pedimos, que vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos essa direção espiritual ao coração de todos que vão ouvir e cada palavra que aqui será dita a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. boa noite. Boa noite, Pai. Então, mais uma vez, Deus nos dá a graça de nos reunir aqui para a Santa Missa, para adoração ao Senhor, para a partilha entre nós, para a direção espiritual. E a partir de agora, né, é necessário que a gente valorize muito esses momentos, que não são tão frequentes, né, mais como no começo, mas que a gente saiba valorizar, né? Não podemos dar valor para uma coisa só depois que perdemos ela, né? Agradecer a Deus por esses momentos que podemos passar juntos, que podemos partilhar o nosso coração, receber a direção, receber a comunhão na Santa Missa, adorar Jesus com nossos irmãos. Isso para nós é o combustível, né? Para que a gente saia em missão, para que a gente ame os pobres, para que tenha fruto as nossas pastorais. Eu quero começar essa direção de hoje partilhando com vocês assim algo sobre a entrega pessoal ao Senhor Jesus, de cada um de nós. A seriedade da entrega a Jesus. Sim, que a nossa vida com Jesus não é uma aventura. Não é algo como eu fiz isso na minha juventude e depois saí. Esta semana eu estava lendo algumas declarações de pessoas que eu conheci em outra fraternidade, que foram irmãos e irmãs consagrados a Deus e que eu os amo muito, né? E vi a conversa entre eles assim e eu até chorei de ver, né? Não falei nada, né? Só li, né? E de imaginar, né, o meu medo, né, que um dia os filhos dessa comunidade, imagina a dor para mim e para Deus e para aqueles, para vocês, né? Se um dia isso que vivemos hoje for contado como uma aventura, como eu vi sendo contado dessas pessoas, né? 11 anos de vida consagrada, outro 10 anos de vida consagrada, e conversando e jogando tudo no lixo, né? Sem sensibilidade com o Senhor Jesus. Jesus é o bom pastor que se deixa ferir. Aquelas horas passadas diante do Santíssimo Sacramento que esses irmãos e essas irmãs passaram, estão simplesmente jogados como uma aventura da juventude. E que agora são mais maduros e que agora sabem o que fazem, que agora não precisam mais ser conduzidos, que adquiriram o senso crítico suficiente para viver sem precisar de nada disso. Aquilo me deu uma dor tão grande de pensar não só pelo que fizeram e tudo, mas de pensar que como é possível alguém viver 10, 11 anos diante do Santíssimo Sacramento sem sinceridade. Porque o amor sincero, mesmo quando cai, mesmo quando peca, mesmo quando retrocede, ele nunca é ingrato. Ele sempre reconhece que esteve diante de Deus, que estava com Deus e que é necessário voltar para Deus. Mas a apostasia da fé, ela dificilmente é remediada. Depois de conhecer Jesus, de entrar nos átrios
do Senhor, de ter o coração em comunhão com Jesus, conhecendo bem Jesus, quando se abandona conscientemente essa fé e se despreza tudo aquilo como se fosse algo ruim, isso é difícil de ter volta. São Paulo apóstolo fala isso, né? Se não me engano, aos Gálatas, né? Que a apostasia é um pecado que dificilmente será perdoado. Não porque Deus não possa perdoar, mas porque a pessoa não pede perdão, não acha que está errado. Entre as coisas que eles comentavam, eu vi uma coisa e eu quero partilhar isso com vocês, como um pai, né? Falando com os filhos, eles diziam: lembra daquela época, nos natais, que a gente fazia aquela festa para os pobres? Quanta inveja rolava dentro de nós e a gente não falava. Sabe por que eu chorei isso? Porque eu vivi isso, mas eu vivi com outra visão tudo isso, né? Eu estava feliz ali, sou grato a tudo que vivi ali, né? E ver, né, filhos e filhas, que alguns até gerado pelo meu próprio testemunho, né, que entraram para essa fraternidade a partir da minha pregação também. Alguns até parentes de sangue meu, né? E que diz, hoje, estão mortos. Né? Estão mortos. Passaram tantos anos diante do Senhor e abandonaram Jesus. E me doeu muito ver como que, quando a pessoa não tem uma fé enraizada em Jesus, tudo é passageiro, tudo é momento só. Não tem constância. Não tem constância. Se a fé está baseada em pessoas, em coisas externas, ela fatalmente vai desaparecer. A fé é a nossa caminhada, e por isso eu chamo a atenção de vocês, filhos e filhas desta comunidade, que a sua fé seja enraizada no Senhor Jesus Cristo. Só nele. Senhor Jesus Cristo. É lógico que a nossa vida em comunidade, o fundador de vocês, o Padre Sérgio, os guardiões, os ministros, todos são para ajudar você a caminhar com Jesus. Mas a você caminhar com Jesus. Porque sem Jesus, ninguém pode fazer nada por você. Só Jesus pode. E não importa quantos anos a gente viver assim, caminhando com as pessoas longe de Jesus, não adianta nada. Como dói saber que alguém se arrepende de ter passado horas diante do Santíssimo Sacramento, dizendo que aquilo é uma alienação, né? Uma fé alienada, né? Como dói isso? Se dói em mim, imagina em Jesus como dói isso. O Papa Francisco, quando esteve no Brasil, diz assim que o amor é forte, mas é frágil. É frágil porque se deixa ferir, e é forte pelo mesmo motivo. É frágil porque se deixa ferir, não se esquiva. Ele não afasta o rosto da bofetada, como diz Isaías quando fala do Messias. Ele não desvia o rosto, ele se deixa ferir. Por isso ele se faz fraco. E ao mesmo tempo é forte porque se deixa ferir por amor. O amor se entrega sem medir consequências, sem medir esforço. Se entrega por amor. E se a nossa caminhada não tiver bem enraizado nisso, o Evangelho de hoje fala alguma coisa sobre isso também, né? Da preocupação externa tão grande às vezes e a interna deixada de lado, as coisas mais importantes, que é o nosso caminhar pessoal com Jesus. Eu e Jesus, como anda a minha história com Jesus? Como anda a minha história? A sensibilidade que eu tenho com Jesus. E eu peço assim, por amor a Deus e à comunidade Voz dos Pobres, que nunca, nenhum dos filhos dessa comunidade
despreze um minuto passado diante do Santíssimo Sacramento. Por mais que se perverta na vida, que se afaste de Deus, nunca se arrependa de ter passado nem que for um minuto diante do Santíssimo Sacramento. Nunca faça isso. Nunca faça isso, né? Isso dói demais, né? Dói demais. Dói em Jesus, dói na comunidade. E é necessário a nós, a todos nós, a busca sincera por essa relação pessoal com Jesus. Então eu peço, como fundador, como irmão, como amigo de cada um de vocês, que a preocupação de cada um seja ter uma vida pessoal com Jesus. Essa seja a primeira preocupação. O nosso amor aos pobres só vai ser sincero se o nosso amor por Jesus for sincero, porque senão vai ser igual aquele lá que eu acabei de relatar a vocês, né? Lembra quanta inveja rolava no coração? Você acha possível isso? E dando risada como se fosse a coisa mais natural do mundo, ter inveja com a fantasia de freira, com a fantasia de frei. Deus me livre disso. Deus livre a nossa comunidade disso. Qualquer coisa menos isso, né? Que Deus nos faça mártires, né? Antes morrer do que cair nisso, né? Que Deus não permita um missionário viver assim nunca. Isso que eu peço ao Senhor. E que a gente daqui para frente cada vez mais busque a santidade e a relação pessoal com Jesus. A santidade, que é possível a santidade. E a relação pessoal com Jesus, que nos faz crescer em Deus, diminuir em Deus. O Papa fala aqui uma coisa muito linda, deixa eu até ler para vocês, sobre a cruz. O Papa diz assim: mas haverá algo mais alto do que o amor revelado em Jerusalém por Jesus? Nada é mais alto do que o abaixamento da cruz. Olha que forte isso. Nada é mais alto do que o abaixamento da cruz. Porque lá se atinge verdadeiramente a altura do amor. Lá se atinge verdadeiramente a altura do amor. Como é forte essas palavras do Papa, né? E como isso deve ser verdadeiro em nossa vida. A resignação interior. Nós não podemos dar nada melhor para os pobres do que ficar perto de Jesus. Eu, como fundador, como ministro, não tenho nada que eu possa fazer melhor por vocês, por cada filho dessa comunidade, a não ser me manter perto de Jesus. Se eu quero o bem de vocês, eu me mantenho perto de Jesus. Porque não tem nada que eu possa fazer melhor do que ficar perto dele por cada um de vocês. E assim deve ser os ministros, os guardiões e cada missionário dessa comunidade. Ficar perto de Jesus é a melhor forma de pastorear as almas. É a melhor forma de entender. A melhor forma de não se escandalizar hipocritamente com os erros e com os pecados dos outros. Porque quando o pecado de alguém nos escandaliza, é porque nós estamos longe de Deus. Quando o pecado de alguém nos causa dor, aí é porque estamos perto de Deus. Porque a dor quer o bem daquela pessoa, não quer o mal. É uma dor que se oferece a Deus pela conversão daquela própria pessoa que está em situação de pecado. Mas quando a situação só escandaliza ou te afasta, e a gente vê muitas pessoas que se afastam de Deus por causa do pecado dos outros, isso é uma fé hipócrita. É uma fé não enraizada no Senhor Jesus Cristo. Então que a comunidade Voz dos Pobres saiba sempre ser grata a Deus. Por cada minuto que você teve junto com os pobres, sempre grato a Deus. Por cada minuto que você adorou Jesus, cada retiro que você participou, cada palavra que você ouviu, seja grato a Deus. Nunca deem em Jesus o beijo de Judas. Nunca. Que é
É o espírito de rebeldia daquele que caminhou com Jesus, mas que traiu Jesus, que foi ingrato. Nunca façam isso com o Senhor Jesus. Vocês podem até um dia não serem mais dessa comunidade, que é assim, as pessoas às vezes passam, não se encontram e vão para outra. Mas nunca sejam ingratos. Nunca desprezem os momentos com os pobres, os momentos de serviço na casa. Nunca acha que foi à toa. Igual eu vi uma ex-freira também falando isso. Eu cheguei a pedir até dinheiro no Farol por causa dessa obra, e como fiquei igual mendiga por causa disso, quanto me arrependo disso. Pelo amor de Deus, né? Que tudo que você faça, faça por amor. Faça por amor e por Jesus. E seja grato a Deus pelo momento que você passou com Ele. Porque serão esses momentos o maior consolo no momento da nossa morte. A gratidão, a alegria de ter passado um tempo com Jesus, ou a alegria de ter morrido na graça de Deus, morrido na amizade com Jesus, ter vivido e ter também o momento da morte ao lado de Jesus. Maior consolo, porque tudo vai passar. Essa falsa ideologia que esses nossos irmãos e irmãs agora acham que agora sim são sábios, né? Tudo isso vai passar. Vai ficar o que fizeram de verdade por amor. E assim a gente entende melhor aquela frase de Madre Teresa de Calcutá, né? Que fala assim: Deus não vai perguntar quantas obras você fez, quantas horas, né? Traduzindo para o nosso dia, quantas horas você adorou, quantas missas você participou, quantas vezes você se confessou, quantas vezes você comungou. Mas quanto de verdade tinha nisso? Quanto de amor tinha nisso? Que o nosso coração esteja diante do Senhor nessa missa, pedindo, como Dom Oscar Romero, essa conversão diária de um coração que entende que é fraco, de um coração que entende que depende de Deus, e num coração que sempre é grato a Deus. Na nossa consagração, sempre a gente fala: eu me entrego a Deus com todas as minhas forças e fraquezas. Não é assim? Sempre. Porque se entregar nas forças, não tem muito mérito. Mas continuar com as fraquezas, aí é só para aqueles que acreditam de verdade em Jesus. Caminhar com suas fraquezas, com suas limitações. É isso que prometemos a Deus. Não desistir dizendo: eu não consigo, eu sou fraco, isso. Mas a gente prometeu caminhar com as forças e com as fraquezas. Continuar com Jesus, na verdade do nosso ser, aos pés do Senhor Jesus Cristo sacramentado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.